Fala, gremistada, sextou, e eu sou a Andressa Balim e trago para vocês mais um resumo da semana do Grêmio, uma breve análise sobre o último jogo contra o Cuiabá e mais algumas informações para vocês. Então, fica comigo até o final do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha com todos os amigos gremistas e te inscreve aqui no canal da Esperoto TV. Bom, o Grêmio ganhou, mas não encantou. Ainda não é aquele futebol de encher os olhos. Deu aquele alívio, sim, da gente ganhar, da gente voltar a vencer, mas ainda não é a solução, né, de todos os problemas, essa vitória, isso a gente sabe. Eu acho que essa vitória do Grêmio, ela tem a cara do Felipão, porque o Felipão tá colocando esse estilo de jogo no Grêmio, né? Eu vi muita gente falando que essa vitória é a cara do Grêmio, teve a cara do Grêmio, mas eu acho que ela tem a cara do Felipão. E já já eu vou falar mais sobre isso. O Felipão, eu quero ponderar agora algumas falas do Felipão na coletiva de imprensa, onde ele foi questionado sobre o poder ofensivo do Grêmio. E aí ele disse que está atacando conforme as possibilidades, que ele está atacando conforme os jogadores. Ele citou o jogo contra o São Paulo, onde o Grêmio atacou aos 50 minutos, 55 minutos e acabou tomando o gol. Ele também fez uma comparação de quando ele foi técnico do Palmeiras, onde eles foram campeões com o melhor ataque, e ele disse que gosta de atacar, mas que no momento a primeira coisa a ser feita no Grêmio é sair do problema, ou seja, da zona de rebaixamento, né? E que isso vai ser feito ponto a ponto, que isso vai ser feito pouco a pouco, e sendo bem realista, como ele mesmo disse, isso ainda leva de 8 a 10 jogos, para quem sabe aí a gente começar a ver, né, uma mudança de postura no estilo de jogo do Grêmio. Bom, até aí eu concordo, tudo bem, ok. Mas não dá para ser em todos os jogos, né? Esse pensamento de se retrancar. Em jogos, por exemplo, contra o Cuiabá, o próprio Cuiabá, contra o São Paulo, contra o Bahia, que é o nosso próximo adversário, contra times que estão na zona de rebaixamento, se a gente jogar contra o América, a Chape, em times que estão em situações delicadas, um próprio Grenal, ou jogos em que a gente sai ganhando, não dá para sempre pensar em só se retrancar. Né? É claro que daqui a pouco a gente vai jogar contra o Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, que são os próximos duelos do Grêmio. Aí tudo bem, se a gente chega a fazer 1-0, segurar o resultado, ok. Mas aí tem que ser uma coisa pensada, tem que ser feita a partir de uma estratégia, né, em relação ao adversário. E não sempre, né, usar esse pensamento de se retrancar. Até porque nós vamos ter jogadores a partir de agora, né, que pelo menos é o que se espera, que venham para resolver esse problema do meio-campo, que venham para resolver essa questão ofensiva de fazer a bola chegar ao ataque, né? Tá chegando aí o Campas, eu já citei ele no outro vídeo, falei bem dele, que ele é um jogador que vai agregar muito ao time, eu acredito muito nisso. Chegou já em Porto Alegre para assinar contrato. Tem o Vila Sante, que ainda é cedo para falar dele, né? Mas assim, uma coisa que eu vi, eu quero abrir um parênteses, é que no início de jogo ele teve um bom desempenho. Ele começou o jogo muito bem, jogando com o Maicon. E aí que eu percebo assim como o Maicon é bom, né? Porque o jogador que joga ao lado dele acaba sendo bom também. Coincidência ou não, a partir do momento que o Maicon saiu, o Vila Sante também deu uma sumida no jogo. Eu acho que o Maicon ele é um jogador muito bom de apoio para quem está jogando com ele. Né? Eu vi o Vila Sante chegando na área, eu vi o Vila Sante dando bons passes para os jogadores que estavam ali disponíveis, sem aquela função de ficar amarrando a bola, sem aquela função de tocar para trás. Então, mas, como eu disse, ainda é cedo para falar dele. E falando um pouquinho do Maicon também, né? Eu estava torcendo tanto pro Maicon ontem, para que ele tivesse um bom desempenho, e é injusto, né? O jogador que mais se esforça, o jogador que mais se dedica, que mais demonstra que quer jogar, que quer ajudar o time, acaba se lesionando e deve ficar afastado por mais ou menos umas 2 semanas, né? O que é uma pena, é um desfalque enorme pro Grêmio. Mas, enfim, torcer que ele se recupere logo, que não seja nada grave. Outro ponto também, falando em relação ao jogo, é que, pelo menos por enquanto, acabou a insuficiência do lado esquerdo com o Rafinha. Né? É outro jogo sem o Cortez.
O Felipão até foi questionado também na coletiva sobre o Rafinha, porque ele disse inicialmente que não iria, né, usar ele na lateral esquerda, improvisado, e aí ele acabou não respondendo. O fato é que ele colocou o Rafinha e funcionou. Tem o centroavante, o Borja também, que tá lá pedindo gol. Essa bola tem que chegar nele, porque com ele o Grêmio vai fazer muito gol. Ontem ele fez mais um gol, foi de pênalti, mas assim, ele estava muito bem na partida. E assim, o time tá ficando bom. O time tá ficando bom. E agora falta um técnico que tenha ideias novas, né? Eu não tô querendo dizer que tem que tirar o Felipão, eu ainda não quero comentar sobre isso, mas assim, o Felipão tem sim que mudar um pouco a postura, né? Como eu falei há pouco, não dá para sempre ter esse pensamento de se retrancar, tem que ser analisado jogo a jogo conforme o adversário. Os jogadores estão chegando, o próprio Campas, o jogador mais caro da história do Grêmio, se não a mais cara, é uma das mais caras contratações. Então tem que fazer esse elenco funcionar, tem que fazer esse elenco jogar a bola e ter um maior poder ofensivo. Porque o Grêmio ele tem o segundo pior ataque no Campeonato Brasileiro, com apenas um gol em jogadas coletivas. Então não dá mais para ficar esperando o empate, né? Não dá mais para fazer modificações durante o jogo e fazer o time ficar todo atrás, esperando o empate, né? Tem um lance curioso até nesse último jogo, né? Porque o Maicon se machucou. Mas o Maicon, a gente sabe que mesmo estando bem para o jogo, talvez ele não jogue os 90 minutos. Então, daqui a pouco, se no intervalo o Maicon tivesse cansado, ou se o Felipão, por escolha técnica, tivesse tirado o Maicon e colocado o Lucas Silva. É esse tipo de escolha que não dá, porque, como eu disse, agora o time tá ficando bom, né? Tá chegando esses reforços aí pro meio-campo. Então, é por isso que eu digo que o Felipão precisa mudar um pouco a visão, né? Ter ideias novas para esse time, porque tá chegando o jogador, então não dá para ficar só com essa mentalidade de se retrancar e colocar Lucas Silva, que é um jogador insuficiente no Grêmio, sendo que tem outras opções. O caminho ainda é longo, ainda tem o segundo turno, tem a Copa do Brasil. Os nossos próximos jogos são contra o Bahia, no sábado, contra o Flamengo, na Copa do Brasil, contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. Com exceção do Galo, todos os jogos são na Arena. E para esse próximo jogo do sábado contra o Bahia, o Grêmio tem muitos desfalques, né? Nesse último jogo foi um absurdo de cartão amarelo, foram 5 só pro lado do Grêmio. O Wanderson e o Thiago Santos levaram o terceiro amarelo, estão suspensos. O Maicon, por conta da lesão, deve ficar afastado no mínimo por umas 2 semanas. O Alisson, que é um jogador importante nesse momento do Grêmio, também está lesionado, está no departamento médico. Não foi informado qual é a lesão e nem quanto tempo ele fica afastado. E é um problema, porque, como eu disse no outro vídeo, o Douglas Costa é um jogador que ainda não desencantou. O Ferreirinha também está nesse processo de renovação de contrato e também está se recuperando de uma lesão. Deve voltar aos treinos na próxima semana. E tem mais a questão psicológica, né? Porque com tudo isso que aconteceu com o Ferreirinha, que vem acontecendo, não é só questão física, né? O jogador tem que estar pronto e com o psicológico assim alinhado para entrar em campo e poder jogar bem, né? O Wanderson o Grêmio recebeu uma proposta por ele do Milan, pouco mais de 62 milhões de reais, e até o momento foi recusado pelo Grêmio, o que eu espero que siga assim, pelo menos até o final da temporada, porque o Wanderson é um jogador valiosíssimo nesse momento do Grêmio, é um jogador de destaque nas partidas, e eu espero que fique assim, né? Que o Grêmio não invente de se desfazer de outro jogador que é promessa aqui no clube. E para o jogo de sábado, o Felipão acaba tendo que projetar um time pensando também nos guris da base, né? E aí nós temos o próprio Cuiabano e o Matheus Sarará, que também são meninos de destaque na transição e que podem contribuir no jogo de sábado. E chegando na parte final do nosso bate-papo de hoje, eu quero ainda analisar algumas falas do Felipão, onde ele disse que é um momento de superação. Ele disse que o Grêmio não vai dar espaço, ele e os jogadores, né, não vão dar espaço para pensamentos negativos, que eles estão focados, e eu acho que essa é a ideia mesmo. É um momento de apoiar, é um momento difícil, independente se tu gosta do Felipão ou não, se tu ainda queria que o Renato tivesse no Grêmio,
O fato é que o Felipão que está aí, a gente tem que apoiar. Como eu disse, tem coisas para melhorar, tem muita coisa para melhorar, tem, mas o Felipão tem a cabeça no lugar, a gente está começando a ver uma evolução no Grêmio, né? No próprio jogo contra o São Paulo, o resultado não veio, mas o Grêmio jogou um pouco melhor, agora a gente conseguiu essa vitória contra o Cuiabá, então é o momento de apoiar mesmo e de não ficar criando crises que não existem, né? Essa função do pagode, eu até ia entrar mais nesse assunto, mas eu decidi nem dar muita atenção para isso, porque foi uma festa de aniversário de um colega deles de clube, foi num horário razoável, das 6, se eu não me engano, até a meia-noite, onde eles estavam com a família, com filhos, então eu acho que é uma coisa desnecessária essa exposição para ficar criando mais crise dentro entre os jogadores, né? Também saiu notícia de que o Kahneman tinha brigado com os jogadores por ter ficado chateado em ver essa postura dos colegas. Também saiu notícia sobre os jogadores estarem insatisfeitos com o staff, né? Isso é uma coisa que tem que ser deixado de lado, né? O negócio é conseguir os 3 pontos, é o Grêmio conseguir jogar bem, e como o próprio Felipão disse, aos poucos a gente vai saindo dessa situação difícil e vai alcançando posições melhores na tabela. Então, esse foi o nosso resumão da semana aqui no Sextou da Esperoto TV, e sexta-feira que vem eu tô de volta. Tchau, tchau!